Olá! Sabe, é uma curiosidade comum. Muita gente passa na frente de uma casa espírita e fica pensando, o que será que acontece ali dentro, né? A gente sabe que tem palestras, tem auxílio, mas e o estudo? Que tipo de conhecimento é esse que se busca e se compartilha? Bom, é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Vamos dar uma olhada por dentro. Então, a grande questão é essa. O que de fato se estuda num centro espírita? E olha, é importante entender que não é um monte de crenças soltas, aleatórias. Pelo contrário, existe um corpo de conhecimento muito bem estruturado por trás de tudo. E é essa estrutura que a gente vai começar a entender agora. E no centro de tudo, a gente encontra a doutrina espírita, que a gente também conhece como espiritismo. Pense nela como uma filosofia, sabe? Uma filosofia que tem um lado científico e um lado moral. Foi tudo organizado ou, como se costuma dizer, codificado por Allan Kardec lá no século XIX. E são esses escritos dele que formam a base, o ponto de partida para todos os estudos. Ok, então por onde se começa a estudar tudo isso? Bom, como em qualquer área do conhecimento, a gente precisa começar pela base, pelo alicerce, né? E a fundação de todo o estudo na doutrina espírita está em 5 livros que são, assim, essenciais. Dá para imaginar eles como se fossem os tijolos, os blocos de construção de todo um edifício de ideias. E essa jornada de estudo tem uma lógica bem interessante, olha só. O ponto de partida é o Livro dos Espíritos. Ele é a base de tudo mesmo. É ali que estão os princípios, sabe? Aquelas respostas para as grandes perguntas. Quem a gente é, de onde a gente veio, para onde a gente vai, é a filosofia central. Ok? Entendeu os princípios? O próximo passo é o Livro dos Médiuns. Ele é quase um manual prático, explicando como as coisas acontecem. Tipo, como funciona a comunicação entre o mundo material e o espiritual. Com a base filosófica e o como na mão, o estudo vai para a parte moral com o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui o foco é a aplicação disso na vida, no nosso melhoramento. Depois, o Céu e o Inferno vem para mostrar as consequências das nossas escolhas, usando exemplos para falar da justiça divina. E para fechar, a Gênese tenta fazer a ponte com a ciência da época, falando da origem do planeta, dos milagres. Juntos, esses 5 livros formam um caminho de aprendizado bem completo. Certo. Então, a gente já conhece os livros que são a base. Mas o estudo não para por aí. A ideia não é só ler esses livros como se fosse um romance, né? O objetivo é usar esse conhecimento todo para explorar as questões mais profundas da vida. A gente sai do que se estuda para entender por que se estuda. E que questões são essas, afinal? Bom, uma das principais, talvez a que mais mexe com a gente é: qual é o sentido da vida? E por que existe o sofrimento? O estudo da doutrina tenta oferecer uma moldura, uma forma de entender os desafios da vida. A ideia é não enxergá-los como um castigo aleatório, sem sentido, mas sim como parte de um grande processo de aprendizado, de evolução. E para estruturar essa compreensão, a doutrina se baseia em 3 leis morais que são vistas como fundamentais. Primeiro, a lei de causa e efeito. A ideia de que tudo que a gente faz, de bom ou de ruim, gera uma consequência. Simples assim. Depois, a reencarnação, que é vista como uma sequência de oportunidades, de novas chances para aprender e progredir. E, finalmente, o livre-arbítrio, que é a nossa liberdade de escolha. É essa liberdade que nos dá a responsabilidade pelos nossos atos. Quando a gente junta essas 3 ideias, elas formam um sistema bem lógico para entender a jornada do espírito. E não para por aí. Além dessas leis, os estudos vão mais fundo em outros temas bem importantes. Por exemplo, a evolução do ser humano como um espírito imortal, a influência que os espíritos podem ter no nosso dia a dia e um ponto que é talvez o mais central de todos: o foco no autoconhecimento, naquilo que se chama de reforma íntima. No fim das contas, o ponto-chave é sempre o desenvolvimento de virtudes, perdão, amor, humildade. Mas olha que interessante. Segundo essa filosofia, de nada adianta todo esse conhecimento ser ficar só na cabeça, só na teoria. A ideia principal é que o estudo tem que virar ação. Ele precisa se transformar em prática. Então vamos ver agora como todo esse aprendizado sai dos livros e vai para o dia a dia da comunidade. Aqui fica bem clara essa ponte entre a teoria e a prática. De um lado, a gente tem o estudo teórico, entender as leis espirituais, os ensinamentos morais que vêm dos livros. E do outro lado, a aplicação prática, viver isso. Como? Através da caridade, do esforço constante de se melhorar e de servir ao próximo. É um ciclo, sabe? Uma coisa alimenta e dá sentido à outra. E na prática, como isso acontece? Bom, dentro da casa espírita, isso se traduz em várias atividades.
Tem as palestras públicas, os grupos de estudo aprofundado, o atendimento fraterno para quem precisa de uma palavra de apoio e também práticas específicas como o passe e a água fluidificada. E claro, a caridade é um pilar fundamental, com muitos trabalhos de ajuda à comunidade. Ah, e tem um cuidado todo especial com os mais novos, com grupos de estudo para crianças e jovens. E vale mencionar que, para as pessoas que sentem uma afinidade maior com o tema e estão preparadas, existem também grupos mais específicos dedicados ao estudo e à educação da mediunidade. E aqui a palavra de ordem é sempre responsabilidade. É um estudo sério que busca o equilíbrio e o uso para o bem. Bom, a gente já viu os livros, as ideias principais e as atividades práticas. Isso nos leva à pergunta final, a que amarra tudo. Afinal de contas, qual é o objetivo disso tudo? Para que tanto estudo, tanto trabalho? Qual é o grande propósito por trás de uma casa espírita? Acho que a melhor resposta está nesta frase, que resume tudo muito bem. Numa casa espírita, estuda-se o ser humano, o espírito e as leis divinas que regem a vida, buscando o melhoramento moral e espiritual de cada um. Ou seja, o foco é duplo. De um lado, é entender a vida, o universo, e do outro, usar esse entendimento para o próprio aperfeiçoamento. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final que vai além do tema específico de hoje. A proposta central desse sistema de estudo é que conhecimento e evolução andam de mãos dadas. Então a pergunta que fica é: como é que a busca por conhecimento, por saber mais, seja sobre o que for, pode estar conectada à nossa própria evolução como pessoas? Fica aí o pensamento.